boa tarde, seja bem-vindo. Estamos começando o Donos da Bola desta quinta-feira para projetar uma rodada de Campeonato Brasileiro com jogos da dupla Grenal, né? O Grêmio que recebe o Vitória aqui na Arena em Porto Alegre e o Inter que está em Curitiba para enfrentar o Coritiba. A gente está aqui num cenário diferente, né? Segunda-feira você também acompanhou. A gente está preparando melhorias no nosso cenário e a partir da semana que vem a gente volta para o nosso cenário atual. Por isso que a gente está aqui com um clima de casa, como você aí que está nos assistindo. Você também pode acompanhar o Donos da Bola em Lajeado pelo canal 38 HD ou pelo 38 analógico e em Carlos Barbosa pelo canal 39 HD. A gente quer a tua participação aqui no nosso programa através das redes sociais. Tem o Twitter, que é @DonosDaBolaRS, também a página no Facebook, digita lá, os Donos da Bola RS, ou também pelo Instagram, @DonosDaBolaRS. A gente abre o programa de hoje com destaque do João Batista Filho na Central Band do Esporte. Boa tarde, JB. Boa tarde, Cadu. Boa tarde para todos que estão nos assistindo. E eu vou começar falando sobre Eduardo Sacha. Hoje tem jogo da dupla Grenal, mas tem um fato novo na situação da proposta do Leicester por ele. Acontece que o Leicester conseguiu, hoje pela manhã, lá na Inglaterra, a renovação de Jamie Vardy, que é o artilheiro, ou foi o artilheiro da última Premier League vencida pelo pequeno Leicester. E com isso, o centroavante que estava de saída para o Arsenal e que iria motivar uma busca mais intensa do time inglês por um atacante vai permanecer. Sacha passa a não ser uma prioridade total da equipe inglesa. Vale destacar que eles fizeram uma proposta de 8 milhões de euros por Eduardo Sacha, que foi recusada pelo presidente Vitor Pífero. O Inter quer 12 milhões de euros. A direção nega, mas esta foi a informação que nós temos e que os empresários que trouxeram a proposta garantem que o presidente quer 12 milhões de euros por Sacha, Cadu. Bom, JB, depois a gente abre e debate com calma essa informação do Sacha, que o Inter aí pode vender se chegar à proposta inicial. Mas hoje tem jogo do Grêmio na Arena, o Grêmio enfrenta o Vitória, o Grêmio está com algumas dificuldades, né, já que tem 4 desfalques muito importantes. Então vamos ver como é que chega o Grêmio para essa partida de hoje à noite contra o Vitória. Passos curtos, cabeça baixa e tranquilidade. Foi assim que o Roger entrou no campo do CT para comandar o treino. Mas dentro da cabeça do treinador, calmaria é o que não tem. São muitos desfalques. Na zaga, são 2, Jeromel e Wallace Reis. No meio, Maicon tá fora. E no ataque, a ausência segue sendo Miller Bolanhos. Sabe quando você quer muito alcançar um objetivo? São momentos em que é preciso superar desafios, acreditar muito e buscar soluções. Essa poderia ser uma teoria sobre a vida de um modo geral, mas não. É sobre o Grêmio no Campeonato Brasileiro. O que eu sempre falo, quase que diariamente no treinamento, né, para todos os jogadores. Estejam preparados. Porque a foto do primeiro jogo, dificilmente ela corresponde da foto do último jogo. O objetivo é ser campeão e é por isso que o Roger já sabe o que fazer para remontar o time que enfrenta o Vitória. Não adianta se preparar na véspera quando a oportunidade aparecer. Esteja preparado sempre, que eu não tenho receio de colocar a jogar. Seja ela por idade ou por pouca experiência, se entender que tecnicamente, taticamente vai agregar qualidade ao nosso time, vai estar dentro de campo. O Fred está voltando e vai formar dupla de zaga com o Bressan, mesmo que os dois venham recebendo críticas. Costumo sempre dizer que eu não tenho desfalques. Eu tenho ausências, eu não tenho reservas, eu tenho suplentes importantes e que são reforços, sim, porque são eles que serão determinantes para o nosso sucesso na ausência de jogadores importantes. Já o Ramiro será o volante, enquanto o Everton continua no time. E tem mais, encontrar essas soluções é necessário para buscar a liderança outra vez. Nessa rodada é matematicamente impossível, mas tem que vencer para se aproximar. O importante é se manter próximo, e não permitir que, assim como ano passado, o Corinthians se disparasse, e depois ficasse mais difícil retirar, a margem de pontos conquistados à frente. A gente espera se manter entre os 4 primeiros e muito próximo daquele que está na frente, e no momento que adquirir a ponteira da competição não largar mais. O Grêmio tem mostrado que o torcedor pode confiar. O jogo é na Arena e em casa o tricolor ganhou as 4 partidas que disputou e não sofreu nenhum gol. E nesse caso, são os adversários que precisam superar os desafios.
Ayrton Ruschel, a gente está aqui na bancada com o Luciano Davi, Ayrton Ruschel e Ribeiro Neto. Ruschel, destaque dessa partida de hoje. Na verdade, são dois destaques. A torcida gremista estará com olhos no que fará Luan no comando do ataque e como se ajustará o setor defensivo com duas mudanças tão significativas. É um debate que vai render bastante aqui até a gente encontrar nessas soluções aí. Vamos ver se a gente está com a cabeça afinada junto com o Roger, né? Porque afinal são 4 desfalques, 4 titulares, Bolanho, Jeromel, Wallace Reis e o Maicon. Não é simples, mesmo que o Grêmio esteja bem em casa, esteja bem no campeonato e também na arena. O sistema defensivo, né, preocupa, apesar do Grêmio não ter sofrido gols na arena. O Grêmio que venceu as 4 até agora, o Grêmio que está bem. Mas antes da gente debater, entrar para valer nesse debate do Grêmio, tem o recado do Ribeiro Neto. Vamos lá, agora chegou a vez do Minuto Sky. Olha só que coisa maravilhosa. Assinou a oferta desta quinta-feira. Olha, você ganha um ponto extra gratuito. É isso mesmo. Escuta só que coisa boa. Vamos lá, pense comigo, né? Você terá instalado aí na sua casa 2 decodificadores. Eu disse 2 decodificadores, tá? E uma só mensalidade. Mas vamos ouvir o Marcelo Gama. Marcelo Gama, tem mais benefícios para quem assinar a Sky hoje? Boa tarde a você que assiste aos Donos da Bola nessa quinta-feira. Como já foi dito, hoje só tem vantagem para você assinar a Sky. Você leva, olha só, mais um ponto adicional. E, gente, não é qualquer ponto não, é um ponto adicional também HD. Você terá aí na tua casa 2 pontos da Sky em alta definição, sendo que um deles é isento de mensalidade. E mais, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, todos os jogos da Copa do Brasil. E o valor da primeira mensalidade, só R$ 50. Só R$ 50. Oferta válida para todo o estado. Então liga, é hoje, 0800 009 6969, 0800 009 6969. Sky, com precinho, ó, pequenininho, é com você. Então tá, não perca tempo, assina a oferta desta quinta-feira. Você vai ter 2 decodificadores, eu disse 2 decodificadores e uma só mensalidade. E também muito, mas muito futebol. Atenção, oferta válida para cartão de crédito. 0800 009 6969. 0800 009 6969. Sky é você, sempre à frente. Cadu. Tá bom, Ribeiro. Agora sim a gente vai debater para valer nesse jogo do Grêmio, hoje à noite, na Arena. O Grêmio é favorito, mesmo com os desfalques? Olha, eu não tenho medo não sei se abre. Primeiro, cumprimentando agora oficialmente, né, a bancada, reencontro meu amigo Davi e essa bancada qualificada que me dá honra. Eu agradeço, a honra é toda tua, não há dúvida. Não há, sobre isso somos concordes. Na verdade, eu não tenho medo de assumir favoritismo, evidentemente que se eu vejo o Grêmio com potencial de disputar o título, o Grêmio vai fazer seu jogo em casa com uma equipe média do futebol brasileiro, é evidente que eu tenho que acreditar na vitória. Não posso ter prurido o respeito e motivação do Vitória, mas isso é problema deles. O que eu tenho é a responsabilidade com vocês de dizer, o Grêmio é uma equipe superior, uma equipe que está ajustada, vem, como tu bem disseste, 0 gols sofridos na arena, 4 vitórias, a torcida muito motivada em sequência. Então, sim, estou preparado, vou lá, estarei lá, né? Lógico, com paciência, não estou dizendo que o jogo será fácil, estou dizendo que a vitória é sim uma obrigação. Mas é justo se pensar assim, por uma razão muito simples, né? Além do histórico, né? do aproveitamento, o Vitória é um time médio, veio de uma derrota, se não me engano, para a Chapecoense em casa, dentro de casa. Só que aí, eu perdi alguns cabelos, né? Todos, na verdade, mas alguns, né? Mas isso aí denota um pouco de experiência, né? na história do futebol. Então, esse é o tipo de jogo perigosíssimo. E eu não estou nem falando pelos desfalques que o Grêmio tem, porque eu acho que o Vitória, se atacar o Grêmio, atacará em contra-ataque, muito em função de alguma bola parada. Né? Deve vir recuado, tal, como um time médio enfrenta um clube grande fora de casa. Eu estou muito mais preocupado que o Grêmio tenha como sair da marcação num espaço pequeno de campo. Né? Às vezes, você pega um time com mais camiseta, né? com mais tradição, e o jogo se torna bem mais fácil, porque um time grande ele não fica recuado. Toma iniciativa do jogo. Toma iniciativa, vai querer jogar e tal, e você acaba tendo espaço para trabalhar o seu posicionamento, a sua tal de intensidade, como gostam tanto de falar.
Num jogo contra uma equipe média, né, você encontra os buracos, todos eles fechados, né, os espaços raros e as oportunidades, portanto, né, também. Então, o Grêmio tem que ser hoje competente, né, e aproveitar qualquer oportunidade que apareça. Sabe qual o jogo esse pode ser parecido? Esse jogo pode ser parecido, sabe qual jogo? Não, com o Grêmio e Ponte Preta na Arena. É que historicamente... O Grêmio teve muita dificuldade, o Grêmio só fez o gol com o Luan no final do jogo e o Grêmio teve chances, mas custou para conseguir para o bloqueio da Ponte. A estatística mostra que o Grêmio não está levando gols dentro de casa e ganhou todas as 4 partidas que jogou na Arena, né? Então isso comprova com muita relevância o que o Grêmio pode fazer hoje à noite. Só que historicamente, tanto o Inter quanto o Grêmio, para times menores, e eu não quero desconsiderar o Vitória aqui, normalmente costumam perder esses pontos que lá na frente vão fazer muita falta. É que, na verdade, quando essas equipes vêm, elas vêm, como disse o Ribeiro, renunciando ao poder de ataque, aí fica muito mais fácil tu limitar, tu fechar o espaço, porque como tu não sai nunca, tu está sempre presente, não há contra-ataque. Mas eu vejo a equipe agora do Grêmio, Ribeiro, mais equilibrada. Eu acho que com a volta definitiva do Luan, da centralização, e termos pelo menos um jogador veloz, que o Grêmio tinha aberto, como eu sempre lembro que eu dizia, o Grêmio tinha revogado sua própria descoberta, né, que era ter o Luan flutuando e um jogador veloz pelo lado. O Grêmio recompôs-se através dessa nova escalação. Então eu vejo que o Grêmio tem intensidade, teremos acho que a volta do Edilson, né, que estava suspenso. Quem é que entra na vaga do Maicon? O Maicon é o Ramiro. O Ramiro está confirmado pelo Roger. Eu vou dizer, o Grêmio tem time suficiente. Acho que, como eu falei, o Vitória, sim, por alguma dificuldade, será extemporânea. E o Grêmio tem time suficiente para ganhar com naturalidade, embora, aí o Cadu falou, lembrou o jogo contra a Ponte Preta, se o gol demora para sair, né, é normal que exista um certo estresse, né, para você chegar ao triunfo. Então, é um jogo de paciência também. É um jogo de paciência. O torcedor tem que realmente se lidar com essa situação, né? Saber que o Grêmio vai ter muito a posse de bola, né? Às vezes vai ter que ficar tocando bola perto da linha intermediária, ofensiva, é claro. Isso o programa é tranquilo, né? E aí não erra passes, né? Porque aí quando o contra-ataque só chega quando você tem muita posse de bola, você erra um passe e aí proporciona espaço para o adversário. O coletivo é extremamente importante, mas todo coletivo depende da individualidade. E o Grêmio tem seus principais jogadores em boa fase técnica. Veja que o Luan é uma realidade, o Douglas voltou nessa segunda fase mostrando o seu futebol. O Juliano, que poucos destacam, é porque o Juliano faz um serviço que não é só ofensivo. O Juliano, além de equilibrar todo o lado direito, ele é o que mais recompõe na marcação, se exige dele um desgaste físico muito grande. Então, às vezes, ele não tem a mesma brilhatura na frente, né? Mas é um jogador que eu considero uma expressão técnica do Grêmio. Então, seus principais jogadores estando em alta acaba ajudando o coletivo, né? Pra gente dar sequência ao debate, vamos lá com o JB para passar a escalação completa do Grêmio com todos esses novos jogadores que estão entrando aí pelo Roger. JB, diz pra gente aí qual é a escalação do Grêmio para esse jogo. O time confirmado com o goleiro Marcelo Groi, Edilson de volta à direita, Bressan e Fred, os dois zagueiros, na esquerda Marcelo Oliveira. Aí o meio-campo com o Wallace e o Ramiro, à frente Juliano, Douglas e Everton, os 3 meia-atacantes, no ataque o Luan. Detalhe para o banco de reservas, o goleiro Léo fica no banco, o Bruno Graça tinha dores nas costas e o Douglas Friedreich, eu sempre erro o sobrenome dele, tá? Mas me perdoe o Douglas. Goleiro que foi contratado junto ao Corinthians. Ele tá ganhando poucos espaços, embora treine muito bem. Wallace Oliveira, lateral direito. Rafael Thierry, zagueiro. Marcelo Hermes para a esquerda. Jailson e Caio, os 2 volantes. Lincoln para meia cancha, o único, aliás. E depois vem Negueba, Tilica e Tontini. No ataque, o Bobô ficarão à disposição. O Batista também, Bobô e Batista ficarão à disposição do técnico Roger Machado no banco. E o apenas razoável, né? Para quem é, porque tu tem o Bobô para mudar um pouco o jogo, uma pouco de referência. A maior opção de articulação do Grêmio ainda vem a ser o Bobô, não pelo Bobô, mas por ele assumir o lugar do Luan e o Luan vir então para ser o articulador, porque o Lincoln ainda tem se mostrado muito jovem, né? Tem se mostrado muito jovem. Mas não foi muito em função das ausências das lesões do último jogo, foi, né?
Quantas lesões o Grêmio teve na última partida? Três vezes. Na verdade, está faltando mais o Mário Bolanhos. Está faltando o Bolanhos aí, né? E o Pedro Rocha, que está machucado. O Pedro Rocha, eu tenho falado pouco, eu considero uma extraordinária opção de jogo. Pedro Rocha? Para mim, ele é melhor que o Everton para jogar com o Luan. Mas esse tipo de jogador que não tem hoje o Pedro Rocha, né? mas tem o Negueba. Mas hoje tem o Negueba no banco. Tem o Negueba. Mas eu acho o Pedro Rocha em vantagem a todos eles. Eu concordo contigo. Eu acho o Pedro Rocha em vantagem em todos eles, porque o Pedro Rocha ele faz as três funções. Ele ajuda muito na marcação, ele tem a velocidade, e aí eu divirjo um pouquinho de ti. Eu acho que ele, dos três, é o que melhor finaliza. O Pedro Rocha? Entre Negueba, Everton e Pedro Rocha, eu acho que o Pedro Rocha é o que melhor finaliza, e até fez vários gols no ano passado, quando esteve na titularidade, né? O Pedro Rocha fez gol. O Negueba também não é um jogador de fazer muitos gols, né? Apesar de ser um jogador ofensivo. É por isso que o Grêmio quer e espera tanto o retorno do Mineiro Bolanhos, porque ele foi contratado exatamente para se ter um finalizador. O Luan cresceu, eu já tenho dito aqui, sou o primeiro a reconhecer que o Luan cresceu. Ele sempre foi, há algum tempo já, a expressão técnica do time do Grêmio. Mas, e eu aqui sempre sublinhei a sua dificuldade na hora do acabamento da jogada, na hora da finalização, na hora de saber o que fazer na frente do goleiro. E eu tenho aqui reiterado, já não é de hoje, que dá para notar a evolução dele. Ou seja, mesmo que ainda o torcedor do Grêmio continue com aquele murmurinho, né, nas cadeiras, né? Toda vez que o Luan daqui a pouco dá ele se perde um pouquinho no jogo, dá uma fugida, né, fica pensando na vida e tal, ou que erra um lance fácil e o torcedor pega muito no pé dele, ainda ele é hoje a expressão técnica da equipe e é onde eu reservo as minhas melhores esperanças no aproveitamento, né, final. Primeiro, sobre o Luan o teu decide num jogo, né? Sobre o teu comentário. O Luan pega uma bola, como ele fez contra a Ponte Preta, pegou uma bola que era difícil, que ele matou no peito, e antes da bola não lembro se tinha caído no chão, e já emendou de... Bateu no peito. É uma jogada individual. Uma jogada totalmente difícil, que ele resolve. Ribeiro, é tão importante o que tu estavas falando, e eu estava lembrando que às vezes as coisas se perdem no tempo. Ele, o meu amigo que esteve tantos anos no comando do futebol, da base do Inter e depois no profissional, ele pode confirmar. O Luan, quando subiu para o profissional, ele subiu sem nenhum estrelismo, sem nenhum... Ele era para ser um integrante do grupo. E quis o destino que as coisas se aceleraram e ele subiu imediatamente, foi guindada a questão de titular e pela sua qualidade técnica ficou. Então faltou muito aquela base, porque ele já chegou, ele não chegou no Grêmio com 13 anos, ele chegou no Grêmio com 19 anos. Exatamente. Então o que eu digo, quando sérios defeitos, exatamente, inclusive táticos, lógico. Então é isso que às vezes o torcedor não se dá conta do menino que chega pronto ou um menino que veio, que ia ter um grau de maturidade em um determinado tempo e foi acelerado o seu processo pela sua condição técnica, né? E todos os meninos passaram isso. Eu sempre reclamei muito de quando o Luan subiu, da sua falta de vibração, né, como jogador. E isso fez com que ele não chamasse atenção quando ele subiu também. A gente foi começando a sentir a presença do Luan em campo com a sua questão técnica, né? Muito mais pela sua questão técnica do que pela vibração. Tu sabe que o torcedor do Grêmio, ele gosta do cara que vai de cabeça na bandeira. O Herrera era adorado pelo meu torcedor. O Herrera era adorado pelo meu torcedor. É uma coisa impressionante. Ele ia de cabeça, bola rasteira na linha de fundo. Não jogar nada, mas se ele falar, eu brinco muito que é a Liga da Torcida, né? Qual é a Liga da Torcida, né? Sim, o Ienes, o Acai, né? A língua espanhola e tal, sendo um hermano já é uma grande coisa. Se ele tiver cabeça comprida, então, nossa senhora, ele vira ídolo da hora, pode não jogar absolutamente nada. Então é assim mesmo, o torcedor do Grêmio gosta desse tipo de jogador. Torcedor gaúcho, que pode aumentar, tu não precisa dizer só. Vou falar a mesma coisa que eu falei pro Rex segunda-feira. A do Inter também. Não deixa só pro Grêmio essa bomba. Eu acho que a do Inter cresceu muito isso a partir do momento do Alessandro. Eu acho que cresceu muito isso, Guinha Azul, Alessandro, foram jogadores que jogadores. É que isso é uma herança que vem de muitos anos, quando era raro um time brasileiro contratar um jogador estrangeiro. Só que de 10 anos para cá, o mercado brasileiro se impôs sobre o Nós somos gaúchos, entendeu? Temos uma cultura muito próxima ao Uruguai. Gaúchos, uruguaios, argentinos, então é bem compreensível que isso seja. Agora o Grêmio conseguiu uma façanha de contratar alguns hermanos sem sangue, né?
É impressionante, né? A maioria sem sangue. Max Rodrigues, Miralles, Bertolli, Vargas, os caras, sabe? Então, eu vou te falar, Facundo Bertolli, eu vou te contar um negócio. Então, o Grêmio conseguiu essa passagem. Vamos lá com o JB, com interatividade, o pessoal participando bastante. JB. Tô no percalço da liderança, estou atrás do livro. Olha. Corneta, hein? Vai, JB. Não, outra corneta. Quer dizer, então, que o Ribeiro Neto, com esse espanhol que ele apresentou e com esse cabelo, ele jamais daria certo a dupla Grenal, é isso? Olha, eu vou te falar o seguinte. Eu já tive cabelos encaracolados, né? Grandes, né? Hoje o Ribeiro Neto estava na redação mostrando uma foto dele com cabelo, 18 anos. É verdade. E eu já joguei na dupla Grenal. Joguei muito, entendeu? Só para deixar bem claro. Tá bem? Olha aqui, ó, o Maurício de Rio Grande. Vamos pro que interessa, tá? O Maurício tá dizendo que temos que encarar com seriedade esse que teoricamente é um jogo fácil, mas foram nesses jogos que nós vacilamos no ano passado. O Jardel tá falando que 2 está bom, se for 1-0 também, e melhor ainda com essa zaga. Cada bola aérea do Grêmio vai ser pior do que Evocação do Mal. Aliás, é aquele filme, vai ser um susto, haja coração. 3-0 tranquilo, não dá pra bobear, jogo fácil tem que ganhar, tá falando o Matheus Fener. O Gustavo faz referência novamente ao filme, não sei qual dá mais medo, Invocação do Mal 2, que é o filme, ou Fred Bressan na zaga. Só para o pessoal contextualizar, e tá todo mundo brincando aqui no nosso Facebook sobre esse filme, porque ele já matou um cidadão na Índia, uma pessoa morreu do coração, com dores no peito, e depois acabou morrendo no hospital, e tem várias situações, inclusive, de padres que são chamados para acalmar as pessoas depois da sessão do cinema desse filme, e aí virou corneta aqui na nossa página no Facebook. JB, posso fazer uma pergunta para o JB? Claro. Você me é dado esse direito. JB, eu vejo com muita estranheza, porque eu via o Bressan disputava a vaga na quarta zaga, e depois a perdeu, e depois veio o Fred, e a perdeu para o Wallace. E pelo lado direito, sempre foi o Thierry, o zagueiro reserva da zaga direita era o Thierry, e da quarta zaga. Eu vejo que essa hierarquia foi quebrada, porque o Thierry estará no banco, portanto ele fisicamente, clinicamente está apto a jogar, e o Grêmio opta por pegar um quarto zagueiro e colocá-lo na zaga central, o que são funções completamente diferentes. Já quero adiantar minha opinião de achar que é a mesma coisa é outra coisa. Né? Então, JB, se puder me esclarecer, vem treinando mal, está voltando de lesão, é uma opção do treinador? O Thierry, ele está treinando, mas a situação é a seguinte, ele não tinha renovado o contrato, chegou a se temer que ele não permaneceria no clube por conta desta renovação contratual que não estava acontecendo. Mas o empresário Jorge Baidec alinhavou tudo, teve que fazer uma viagem para a Europa e na volta irá assinar. Aliás, 3 jogadores irão assinar a renovação, Marcelo Hermes, Ramiro e Rafael Thierry. Os 3, o trio, ficará por mais 3 anos, ou renovará por mais 3 anos, todos encerrariam o seu contrato agora no final do ano com o Tricolor. Como o Thierry acabou, ele treinava com o elenco, mas não tinha renovado o contrato, perdeu um pouquinho de espaço e o Roger deu, na meritocracia do Roger, a hierarquia para o Bressan, e por isso o Thierry vai ter que correr um pouquinho atrás da máquina a partir de agora. Bom, tá aí esclarecida a dúvida. Me sinto esclarecido, agradeço, eu acho que prestamos um serviço, porque realmente era estranho, o Thierry jogou na titularidade o ano passado, era o reserva imediato, né? E se viu de uma hora para outra, e eu não tinha ouvido essa explicação. Obrigado, JB. Ribeiro, vai lá. O que tem para dizer para a gente? Vamos prestar atenção, Ricardo. Esse recado é muito importante. Em tempo de crise, inflação, tudo galopante, né? Você está com um carnê enorme, né, para pagar, não consegue se livrar dele. Pois é. Gente, o Rafael da Cima Consultoria tem um recado para você. Fala aí, Rafa. Olá, você que assiste os Donos da Bola. Hoje a gente traz novidades para você ficar um pouquinho mais tranquilo. Veja agora a história do João e saiba que ela pode ser a sua história também. Roda para mim o vídeo. Você pode reduzir os seus juros. O João queria comprar seu carro. Então ele fez um financiamento. Mas os juros estavam muito altos. E ele estava pagando mais que o dobro. E resolveu buscar seus direitos, reduzindo o valor das suas parcelas, negociando bem a sua dívida e economizando muito dinheiro e realizando seus sonhos. Esta pode ser a sua história e nós podemos te ajudar. Ligue pra gente. Simon Consultoria e Assessoria.
Ficou claro? O João já resolveu o problema dele, agora você pode também resolver o seu. Anota aí o nosso WhatsApp ou liga pra gente. Entre em contato com a gente porque as 10 primeiras ligações terão um desconto imediato e exclusivo. Respire aliviado, nós podemos te ajudar. Anota o telefone aí, 3012-8899 ou mensagem de WhatsApp 9600-6200. O Rafael deu o recado, né? E a Simon pode ajudar você imediatamente. E agora com esse recurso do WhatsApp, né? Fica tão mais fácil, não é verdade, né? 9600-6200. WhatsApp 9600-0200. A Simon corre atrás do prejuízo para você. Redução da dívida, né? Do financiamento do seu carro pela metade do valor é com a Simon Consultoria, meu caro Carlos Eduardo de la Rocha. Pois é, Ribeiro, o JB no começo do programa trouxe a informação de que o Inter pode vender o Sacha se a proposta chegar, a proposta de 12 milhões de euros, que até agora não é a proposta que tem aparecido na mesa do presidente Vitório Piffer. Davi, se chegar a proposta que o Inter quer de 12 milhões de euros, o Inter deve vender ou não deve vender o Eduardo Sacha? O Internacional precisa vender. Na realidade, acompanhando as contas do Internacional, a gente vê que a dificuldade financeira que o Internacional enfrenta nesse momento exige a entrada desse tipo de recurso. E não é novidade para ninguém que Sacha, Valdívia, Rodrigo Dourado, Andrigo, toda essa gurizada do Internacional possa sim ter algum tipo de proposta na janela agora de agosto. E ela já vem acontecendo 60 dias antes, trazendo a possibilidade da venda de um jogador desse. Uma das coisas que eu admiro no Vitório é a força que ele tem, o estilo gringo que ele tem de negociar, de não aceitar a primeira proposta, né? Eu acho que o Sacha vale sim 12 e não 8. Então acho que o Internacional tem que esperar um pouquinho mais para ver se acontece essa segunda. Até porque o Inter tem 60% do Sacha. O Inter não tem, então o Inter quer tentar... Normalmente todos os jogadores da base, até muito em função da Lei Pelé, em função da proximidade com os seus empresários, a necessidade que o clube tem de ter recurso no seu caixa, normalmente é 50-50, 60-40, não passa disso, por isso a possibilidade de receber uma proposta maior que de 12 e não de 8. O Inter, só para contextualizar, o Inter tem 60%, o próprio Sacha tem 30% e os outros 10% é do empresário Delcísio. Eu não vou pipocar. Quem me conhece sabe que eu vim aqui para dizer as verdades. Tá? Mesmo que a gente ache que seja mentira às vezes. Bom, mas essa é a minha verdade, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Olha, o Sacha, se vier por 6, vende. Tá? Não. Se é verdade que os caras estão oferecendo 12 milhões de euros, quanto é que está o euro agora? Não, eles não estão oferecendo 12. 4 e alguma coisinha. 4 e alguma coisinha. Seria quase 50 milhões. Seria quase 50 milhões. Tá. Gente, vamos cá entre nós. O Sacha é um bom jogador? É um bom jogador, mas é um bom jogador, entendeu? Com todo respeito, sem nenhum problema, eu acho até que ele é importante, titular do time do Internacional, não há dúvida. Não jogou bem contra o Figueirense, mas o seu histórico é de grande utilidade, ele na parte tática recompõe e tal, faz gol lá de vez em quando, enfim. Então, ele é um bom jogador. Mas vamos combinar uma coisa, não é mais do que isso e não o será. Ribeiro. Então, se for 12... Eu carrego ele no colo e levo para o aeroporto, pelo amor de Deus. Mas esse é o valor que o Inter quer. Vamos lá. O Inter quer 12. Se chegar a 12, o Inter quer. Ah, não vem. Não vem. Só um pouquinho. Se o Inter que quer, isso não vem. Ribeiro, a gente tem que fazer uma leitura, falar isso como ex-dirigente. Nós temos que fazer uma leitura estratégica de como se faz esse tipo de venda. Nós temos que parar de achar que o futebol brasileiro não consegue vender jogadores por mais de 10 milhões de euros. Eu estou falando o que vale. A Argentina, não, mas é que o Brasil não consegue. A Argentina, o Chile, o Uruguai, eles conseguem fazer vendas para a Europa muito mais valorizadas e mais caras do que nós. Mas entre o futebol eles, brasileiro... mas é uma questão de respeito. Mas é que se o Sacha estoura na Europa... De europeu para europeu... Mas ele vai ser vendido por 30, 40... Aliás, contra a equipe do Coritiba, lá no Couto Pereira, às 9h30 da noite. O Jorge Machado de Dom Pedrito, 2-1 Inter. Mas estamos precisando de zagueiro. A direção falou que o River estaria mandando um jogador por empréstimo do Dali e até agora nada. Na realidade, o Inter tem a prioridade para contratar um jogador deles, não quer dizer nada. Tem que querer o jogador tem que querer vir. Enfim, tem uma situação bastante complexa aí. O Mari Eliezer Vitor,
2-0 Inter. Curitiba não tem ataque, defesa. Na bola aérea deles também é um desastre. Curitiba 2-0 Inter, tá falando o Dedé, e o Argel começa a balançar. Tá fazendo uma crise danada aqui no Internacional. Imagino que seja gremista. O Ricardo Pereira tá falando que todos a favor do Curitiba. Aí fica a critério de vocês. Bom dia a todos. Bom dia para ele também. O Wanderson Martins tá falando 5-0 Curitiba. Imagina qual time que o cara torce. É óbvio que ele é gremista e tem muita zoeira e sacanagem aqui na página do Internacional no nosso Facebook, Cadu. Bom, JB, Só um pouquinho, Cadu, só um pouquinho. Eu tenho coisas que eu não consigo. Eu sei que as pessoas querem que eu me comporte no programa, que eu seja menos chato e tudo mais. Olha, eu não queria tocar no assunto. Hoje eu tenho um libelo contra o Ribeiro aqui, porque eu tenho saído às ruas aqui e o pessoal tem mostrado inconformidade com o Ribeiro pelas críticas que ele faz ao tricolor. Não é verdade. E eles brigam comigo que diz que eu defendo pouco. Então eu agora vou ter que brigar contigo. Mas não é brigar. O que eu vou dizer uma coisa para vocês, com base no recurso do Sacha aqui. Vocês têm mania, como ex-dirigentes, que foram competentes, aliás, de ficar passando a mão e jogadorzinho, entendeu? Que é? Eles não valem mais do que isso. A questão não é mentir pro mercado. Não, Ribeiro, não, senhor. Entendeu? Não, senhor. Não vale mais do que isso. A questão não é... Se fosse um craque, eu até respeitava todo mundo. Mas não é craque. A questão não é passar a mão no jogador. A questão é valorizar o histórico do jogador na base do Internacional. Mas é outra o jogador que está lá 6, 7 anos, que está sendo aprimorado, que está sendo polido, que está sendo treinado por toda a base, que está jogando bem. O que é jogar bem? Jogar bem, tudo bem. Tem que ser valorizado. Dentro de que nível? De que nível? Eu vou sistematizar essa discussão. Cadu, me deixa sistematizar essa discussão. Eu quero pegar o seguinte, eu acho que o Sacha, a favor dele, é um jogador de múltiplas funções, ele joga do lado do campo, ele joga na frente e joga na área, isso é uma coisa importante. Tem o passaporte europeu, que também... graças a Deus! O que ele não tem, e é por isso que eu te disse que eu ia sistematizar a discussão aqui, mas o que ele não tem é convocação para a seleção brasileira para passar a barreira dos 10 milhões, que eu acho muito difícil. Por que ele não tem? Não tem. Não precisa, se tu não consegue dizer, Davi, eu vou te dizer. Não tem, porque não tem bola. Porque o nível dos jogadores da seleção brasileira é muito maior que o dele. É muito maior. E olha que nós estamos falando de uma seleção das mais fracas de todos os tempos. Mas aí tu individualmente eu não acho. Em termos coletivos eu acho fraca. Agora, individualmente eu não acho. Primeiro, tu não pode dizer, eu já falei isso aqui, tu não pode... É que só, tu não pode dizer duas coisas. Não pode dizer que o Sacha, ser qualquer 6 milhões aí, sendo que o Inter fez 60%, tá errado. E tu não pode dizer que o Sacha... 10 milhões de reais! Olha na seleção brasileira, a posição do Sacha ali, naquela linha de 3... Não, 24. Quanto é que é 10 milhões de reais? Ele joga nas três. 40 milhões. 24. 6 vezes 4, 24. É muito dinheiro, rapaz. Aqui, ó, na posição do Sacha, Felipe Coutinho, Douglas Costa, William, Neymar, enfim. Então e daí? O Sacha entra aqui. Tá então dizendo que são jogadores da seleção brasileira que são melhores que ele. Com todo respeito ao Sacha, que eu acho que é bom jogador e é titular do Internacional. Nós estamos falando especificamente de valor de mercado, tá? Se o Inter conseguir mais de 8, meu Deus, vai com fogos de artifício para o aeroporto. Vamos falar do jogo de hoje, então. Falando em valor de mercado, segura que vai vir a proposta. Pode segurar que vai vir a proposta. Olha, o Carvalho, encilhado, andando, seu Davi. Olha. Bom, vamos falar do jogo do Inter hoje à noite contra o Coritiba. E até vamos ouvir o Vitinho, que vai explicar pra gente por que o Inter vai bem quando enfrenta um time grande e vai mal quando pega times menores. Eu acho que não tem diferença assim dos grandes e dos pequenos. Nós entramos com a mesma concentração, só que eventual desses jogos fomos mal. Então acaba ficando essa pergunta no ar, porque o Inter joga bem contra os grandes e os comparados pequenos o Inter não venceu. A gente entrou bem nesse último jogo. Então isso que foi diferencial. Acho que não ter feito os gols motivou um pouco o adversário e ele cresceu no jogo e dificultou a gente. O árbitro acabou também colaborando um pouco, mas a gente tem que ligar um pouco mais nisso. Esse jogo vai ser um jogo difícil também. É um jogo que, como o professor fala pra gente, nós temos que pontuar. A nossa pontuação tá boa, a gente fez um bom início.
tivemos 2 tropeços como o Palmeiras também teve. Tivemos um empate também como o Palmeiras também teve. Então a gente está no bolo. A gente sempre esteve no bolo, a gente vai continuar no bolo. Acho que é importante pontuar fora de casa. Como esse jogo vai ser um jogo difícil, mas é um jogo que a gente tem que pontuar para estar ali. Bom, o Vitinho também falou, né? Acredita que o Inter vai estar no bolo, mas o Inter tem que também somar ponto contra esses times que não são os grandes da competição, né? O que eu acho, tá? O Internacional empatou com a Chapecoense em casa e recuperou, na minha visão, o tropeço em casa ganhando o São Paulo fora. São Paulo e Santos. Não? Aí eu vou chegar no Santos. Para mim, o Internacional botou fora a vitória sobre o Santos quando perdeu para o Figueirense. Entende? Eu acho que assim, ó, tu tem que colocar na balança essas situações, tá? E é por causa da derrota para o Figueirense que o Inter tem que ganhar hoje. Entendeu? Se o Inter tivesse até empatado com o Figueirense, um pontinho, lhe permitiria empatar, porque ficaria no bolo. A projeção eram 4 pontos. A projeção eram 4 pontos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Inter enfrentou em sequência 2 times considerados batíveis, né? Mais facilmente, embora o futebol da tabela seja nivelado, entendeu? E historicamente até, me preocupa é que o Inter tem dificuldades lá em Curitiba. Historicamente, o Inter tem dificuldades lá em Curitiba. Então, mas tem que ganhar um jogo. Bom, no ano passado ganhou. No ano passado ganhou, com o gol do Vitinho. Vamos lá, a gente não teve a oportunidade de discutir aqui os últimos jogos do final de semana. Eu acho que o Internacional perdeu o jogo porque tirou o pé do chão. Tirou os pezinhos do chão. Eu não entendi, sinceramente não entendi o que ele fez colocando o Rodrigo Dourado na zaga e abrindo o meio do jeito que abriu. O Internacional tomou 2 gols. Eu não entendi aquela coisa. Mas eu não entendi outra coisa do seu... Agora tem uma coisa que eu tenho achado, desculpa Ribeiro, tem uma coisa que eu tenho achado extremamente necessária no Internacional. Vocês podem até me criticar por isso, porque eu já critiquei esses jogadores. O Internacional precisa jogar com Alex ou Anderson nesse time para ter mais criatividade. O Internacional melhora com esses jogadores. Mas assim, um melhora com esses jogadores. E outro só o Internacional tem o perfil. 20 minutos. O Internacional tem. Não importa. O Internacional tem a característica de ter um time que joga fechado, do meio para trás, com a velocidade. Né? Cabe salientar aqui que nós temos que elogiar muito a preparação física do Internacional. Por mais que a média de idade dos jogadores do Internacional neste último ano tenha baixado muito em função da renovação que se fez dentro da folha do Internacional, mas a preparação física do Inter está muito boa. Está muito boa. Por isso que eu não consigo entender, e eu não consigo entender até agora, o primeiro tempo que o Inter realizou lá em Santa Catarina. O Internacional foi altamente elogiado por todos. Grande jogo. Pela sua intensidade contra o Atlético Mineiro. E aí... você está falando do Atlético, mas eu achei o jogo interessante. Não, o Internacional para mim foi no primeiro tempo um time que tirou os pezinhos do chão. Sabe por quê? Porque estava com um salto grande. Tá? Só um pouquinho. O Internacional foi tudo o que não foi contra o Atlético. Não foi intenso, não teve disciplina tática, entendeu? O treinador do Figueirense barrou a subida dos laterais. Beleza, o Inter ficou com o meio livre e não teve competitividade. A linha de 3 do Inter fracassou, porque ninguém recompôs, ninguém combinou jogada. Foi um horror. Não dá para aceitar isso aí. Davi, eu não posso chegar, eu comparo muito o jogo do Figueirense Nacional com o Grêmio e Palmeiras, que todo mundo achou o jogo maravilhoso, uma série de gols, e eu, dentro do ponto de vista gremista na partida, não gostei. Eu gosto de um jogo que eu tenha o controle do jogo. Perder é do jogo, mas um jogo que eu tenho o controle, que as ações foram ditadas por mim e episodicamente eu perdi o jogo. Um jogo quando ele fica nesta alternância, especialmente com o Figueirense, que é uma equipe menor, ou seja, podia acontecer qualquer coisa, 5-4, 6-5, eu acho que não é o melhor. A dupla Grenal, ela tem que ditar um padrão de jogo e um padrão de partida. Mas eu acho que quando estava 1-1, o Argel fez justamente o contrário. Entendeu? Ele quis tentar ditar e não conseguiu. E não conseguiu, pelo contrário. Porque o Inter tomou o segundo gol do Figueirense logo depois de empatar. Isso. Durou pouco aquele mas lembrem que o Inter empatou. O Inter empatou o jogo num lance em que o Figueirense botou uma bola no poste, botou no poste. A bola não entrou no mesmo contra-ataque, o Vitinho empatou. Quer dizer, então um jogo que esteve fora do controle o jogo todo. Eu fiquei muito decepcionado, triste com a nem empatou, fez 3-2, né? Fez 3-2,
O Argel cometeu esse erro de cronologia do resultado na sua coletiva no final, né? O Nacional descontou, mas não empatou. Agora, de qualquer maneira, eu espero ver o Inter hoje mais parecido, mesmo jogando fora de casa, com o que eu vi na quarta-feira contra o Atlético, na quarta-feira retrasada. Porque o Inter estava me mostrando algo que é a coisa mais difícil de um time de futebol num campeonato de longa duração, que é ganhar corpo. O time do Inter estava ganhando corpo, estava claro, entendeu? E mexeu no desenho do time e perdeu essa E o Curitiba é menos perdeu essa desenvoltura. Não em nome de clube, nem de tamanho, mas em termos de equipe hoje, 11... O Figueirense é bem mais time, é uma equipe bem mais arrumada. Ontem empatou também sem levar gols. Me parece ser uma equipe mais estruturada. O Curitiba, vamos combinar, tá o Edinho na frente da zaga. O Kleber é o goleador da equipe e a opção tática é a entrada do Leandro, que veio do Grêmio. É uma equipe menor. Pelo segundo ou terceiro ano, depois de ter voltado à segunda divisão, tá beirando de novo o abismo, né? Que olha a pontuação que eles estão ali. Então acho que está entre os quatro pegar últimos. aqui o Curitiba? O Curitiba é o 18º. Bom, Ribeiro, vai lá. Ai, meu Deus do céu, vocês viram que eu até me estressei um pouquinho, né? Isso por quê? Porque a vida da gente é tão corrida, competitiva, né? A gente trabalha pra caramba, paga conta e tal, né? E aí, sabe que tem aquela hora que tu tem que extravasar, né? E quando se fala nisso, se pensa, obviamente, no jogo do amor. Né? Então, para você ter eficiência na relação entre quatro paredes, ativo neles! Fala, Luciana! O ativo realmente é tudo de bom, então deixe os momentos a dois muito mais intensos. Acenda o fogo da paixão e mande esse friozinho para bem longe com o ativo. O ativo é um poderoso estimulante que faz o maior sucesso. Ele não vicia, age vários dias no organismo e é indicado para homens de todas as idades porque não altera a pressão sanguínea. Então ligue 30810700, 30810700. Adquira o ativo com precinho super especial. Parcelinha a partir de R$ 21,42 e o primeiro pagamento só lá no mês de agosto. E tem pacotes promocionais com até 50% de desconto e entrega grátis e sigilosa para todo o Brasil. E mais, ligando nos próximos 10 minutos, tem presente na compra. Então seja rápido, 30810700. Ai, meu Deus do céu. Eu confesso para você, porque eu não tenho nenhum problema. O ativo salvou a minha vida. O ativo salvou aquela energia que às vezes o tempo vai tirando, daqui a pouco tu fica mais acomodado e coisa e tal. Eu mesmo, um jovem, de 40 e poucos anos, sei que é preciso às vezes uma ajudazinha. E o ativo é o cara, ele é o companheiro, não te deixa na mão. Então, nos momentos a dois, ativo neles! 30810700. 30810700, Cadu! Tá certo, Ribeiro. Depois do intervalo tem mais Donos da Bola aqui na Band. Bom, voltamos com Donos da Bola e a gente vai lá para a Central Band do Esporte com o João Batista Filho. Fala aí, JB. Tem alguns telespectadores participando também pelo Twitter aqui, ó. O Dudu tá perguntando, Edu Lemes, da Realidade, pede pro Ribeiro quais são os palpites dele para os jogos da dupla Grenal, para termos uma ideia do que não vai acontecer. Ribeiro Neto, vai lá. Grêmio e Vitória, Ribeiro Neto. Grêmio 2, Vitória 1. Inter 1, Coritiba 1. Tá. Já emenda com o Ruschel aqui. Não vai vencer, Ruschel, Grêmio 2, Vitória 0, não vamos tomar gol. E Inter 2-2. Davi. Grêmio 1, Vitória 1, Internacional 1, Coritiba 0. Essa foi com a ponteira enrolada. Aposto no Grêmio vencendo. Pezinho no chão, pezinho no chão. Essa eu aposto no Grêmio vencendo por 2-0 e o Inter vencendo por 1-0. JB, olha aqui, ó, no nosso Twitter ainda, o Ian tá dizendo que tá vendo Donos, acho que o Rafael Thierry é melhor do que o Bressan. O Luciano tá falando, o Ribeiro Neto é muito chato, será que nenhuma TV inglesa não quer ele também? Ô, Luciano, por uma camisa dos Beatles a gente já tá tocando o Ribeiro Neto. JB,
Fale. Tu que é um cara muito informado, sabe dizer se o presidente Vitório Pífero já assinou o estatuto do Internacional que está em cima da mesa dele há 30 dias? Não, ainda não assinou a remodelação do Estatuto do Internacional e, aliás, está dando até confusão no Conselho Deliberativo por conta da renovação do contrato que pode ser assinado com a TV Esporte Interativo por 6 temporadas. O Estatuto prevê apenas 2. Isso não foi feito não, Davi. Ok. Bom, olha só, se eu perguntar aqui para a bancada aqui, quais são as camisas mais vendidas da dupla Grenal, quais números que gremistas e colorados mais pedem quando vão na loja do clube, eu acho que ninguém talvez acerte. Eu acerto. Principalmente a do Inter. Talvez a do Grêmio seja mais fácil de adivinhar. Eu acerto. A do Inter é mais difícil. Para saber qual é, vamos assistir agora a matéria. É só olhar para a arquibancada dos estádios da dupla Grenal que vamos ver milhares de torcedores uniformizados. As camisetas estão por toda parte e os clubes aproveitam para vender. No Grêmio, os números mais procurados são os de Luan, que usa o 7, e o de Jeromel, que veste a camisa 3. O torcedor ele tem muito momento, né? Ele gosta daquele jogador que tá performando bem, que está fazendo gols ou tendo boas performances. Os torcedores gostam de personalizar, sair da loja com o nome e número que escolher. Foi o caso do Thomas, que vai dar uma camisa para o filho, Gustavo. Ele vai fazer 3 anos agora em outubro, né? E a gente veio de Panambi a trabalho, mas aproveitando a situação, vamos passar aí para levar uma lembrança para ele. E tem quem goste de fazer diferente. O Grenal, vencido pelo Tricolor por 5-0 no ano passado, deu muita inspiração. No ano passado, houve muitos torcedores que fizeram um 5-0. Um 5x0 na camisa, fazendo uma brincadeira, né, com o nosso resultado do Grenal. Os colorados também gostam de brincar. O Valdívia é sucesso, seja pela camisa número 29 ou pela peruca. O Valdívia está machucado, ainda nem jogou nesta temporada e mesmo assim o número dele vende muito bem. Mas você sabia que a camisa mais vendida é de um jogador que nem está mais no Inter? A número 10 de D'Alessandro representa 15% das vendas. O pessoal espera que o D'Alessandro volte também, o pessoal ainda está com essa esperança também, espero que ele volte também para ajudar o Inter. Bem bacana essa situação do número 10, essa é uma numeração que eu também tenho em casa, de tantas camisas que eu tenho, né? Outra camisa que tem sido muito vendida é a do Seiras, meia venezuelano que nem estreou. O torcedor é sempre otimista nessas horas, afinal, é a camisa do time do coração. Bom, para mim tem uma lógica, as do Internacional. Tem uma lógica. Não adianta dizer não fala. Eu sou os caras. Não vou te tolir a palavra. Censurado no intervalo. Não posso aceitar. Olha aqui, ó. E não é uma crítica, é apenas uma constatação. As camisetas mais vendidas do Internacional são oriundas de um trabalho feito externamente. Claro, a reportagem e é o rei do marketing. A reportagem fala e o o seguinte. Valdívia que trabalha muito nas redes sociais, tudo certo. Não é só por isso, O D'Alessandro com a camisa número 10 do D'Alessandro, que ninguém reassumiu a 10, né, nesse ano, e a 29 do Valdívia não são mais vendidas porque eles fizeram trabalhos fora do Também é isso, mas dentro de campo é o que importa, Ribeiro. Dentro de campo, o D'Alessandro jogou muito quando teve no Inter. O Valdívia não jogou, faz tempo que ele não joga, porque ele representa. Ele é representativo. Também, assim como no Grêmio, o Jeromel jogando muito, a 3 está vendendo bastante e a 7 do Luan também. Vamos seguir o rumo da reportagem, é o momento. O D'Alessandro continua jogador do Internacional, tem mais um ano de contrato a partir do ano que vem. O que eu não entendo nessa reportagem é por que o Grenal do 5-0 de novo, se já faz um ano que esse negócio aconteceu. Não tem por que ficar mostrando. Mas vão xingar o produtor. Aí os caras vão fazer. Aí o Paulinho Pires, minha solidariedade. Aí tu vê o que é pensar pequeno, né? Os caras estão fazendo uma camisa 5-0. Vão me xingar, né? Porque eu que fiz a Isso me lembra, eu vou te dizer um negócio, isso me lembra o seguinte, ó. Isso me lembra o Internacional na década de 80 e 90, quando não conseguia vencer nada, o Grenal 5-2 era o heroísmo total, né? Era o must, era o que poderia existir de melhor. Mas, Luciano, por que você se eu vou fazer uma autodefesa aqui. Em primeiro lugar, vou dizer, eu sou o repórter, fiz a matéria, eu botei 5-0, porque capaz, agora não, é verdade, foi mau caráter mesmo, foi de propósito, era pra te ofender. Tem censura na bancada. Vendeu 5-0. Censura da matéria. O 5-0 vendeu. E sabia que não só o 5-0 também, o número 5 ano passado vendeu bastante também. Tu vê, né? Que coisa incrível.
incrível, Depois né? do Grenal. E aí, o que adiantou isso? Nada. Como que não? Quando ganhou dinheiro. Que adiantou é que eu saio na rua, olha aqui, ó. Olha que eu saio na rua, tá? Eu tô gozando uma popularidade. Eu tô gozando de uma popularidade imerecida que me é dado por esta bancada aqui. E eu limito a 2 cada participação, que senão eu vou ficar dando recado o dia inteiro. Aqui, ó. A Prefeitura Municipal de Ibirubá, interior do estado, cruzaram comigo na rua, pra mim pararam para dizer que assistem lá, o prefeito, o assessor, assistem ao programa, um abraço. Um casal querido, Fábio Cabral, ele e ela ficam brigando, porque ela quer ver programa de outras coisas lá, de mulher, e ele diz que não, é Donos da Bola e não tira do canal. Então fica um abraço a esse casal querido que me parou no Nova York, eu estava dando uma circuladinha na capital gaúcha, e recebi ali um abraço. Que mal não faz também, né? Uma coisa do Davi, se em 97 tu tinha a camiseta, mandou personalizar o 5-2 ali? Não mandei personalizar o 5-2, mas vou dar uma ideia pro departamento de marketing do Inter. Vamos começar a personalizar o número 15. Não dá. Porque já vão gastar com o 40 do Brasileirão. Infelizmente não vai dar, porque o presidente da área de marketing não está aí. Opa. Saiu, abandonou o clube. Tá em Buenos Aires? Tá em Buenos Aires. O cara... O D'Alessandro... Mas qual venderia mais? A 40 anos do Inter sem Brasileirão, número 40, ou a 15 do Grêmio Sentido? Pesa muito mais a 15, Pesa muito eu vou dizer, eu vou ser... Assim, ó, com todo respeito aqui... Tirou o óculos, atenção. Aqui, ó. Botou de novo. Vamos parar com esse negócio de invade de debutantes. Tá? Porque senão, é verdade, o Internacional vai comemorar 6 anos sem títulos. Sim. Vamos parar com esse negócio. Gauchão é título. O Grêmio conquistou o título em 2010. Ribeiro. Pare com isso, é coisa de Colorado. Não, Ribeiro, na década de 80 e 90... Não, é verdade, o Grêmio tá aí no seu baile de debutante, o Inter tá entrando na primeira série já. Na década de 80 e 90, a torcida do Grêmio fazia isso com a torcida colorada, me lembro perfeitamente. Agora tá acontecendo o contrário. Mundo da volta. Vamos lá com o JB na Central Band do Esporte. Olha só, o zagueiro Luan, do Vasco da Gama, foi procurado pelo Grêmio. Quem confirmou essa informação na Rádio Bandeirantes, aliás, o Meneghetti até disse que o presidente Romildo tem o comentário dele no programa do José Aldo Pinheiro à noite, às 8 da noite na Rádio Bandeirantes, foi o presidente Romildo Bolzan. Ele disse que o zagueiro Luan, que está aparecendo aí na sua tela, foi procurado pelo Grêmio. O Grêmio tentou a contratação, mas o Vasco não se desfaz do defensor de 23 anos, que aí pode ser um exagero ou não, mas ele é comparado na imprensa carioca com simplesmente Mauro Galvão. Opa! Já chega com esse peso nos ombros. O Anselmo era o Pogba, né? Vamos parar com essa coisa, gente, pelo amor de Deus. Essas comparações tem que cuidar para... Por mais que um jogador seja parecido, por mais que tenha características parecidas, tem que cuidar com esse tipo de comparação, porque daí tu bota um peso no garoto que depois não vai sustentar. Mauro Galvão, aos 17 anos, era titular do Internacional, foi tricampeão brasileiro invicto. E já veterano foi 17 anos. Eu relembrei a estreia, eu estava no Estádio Olímpico, Davi, eu estava no querido Estádio Olímpico, a estreia do Mauro Galvão, Grenal, 1-1, o Grêmio saiu ganhando 1-0, empatou 1-1, quando ele estreou com 17 anos, trazido pelo Falcão, e naquela partida já se podia ver que o menino era completo, menino, hoje o senhor, era completamente diferenciado. Bom, vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais Donos da Bola aqui na Band. Voltamos com o Donos da Bola e vamos com a marca do pênalti agora aqui para o Ribeiro Neto. Ribeiro, olha só. Se Roger ou Argel saíssem da dupla, quem perderia mais, Grêmio ou Inter? A pergunta é do Tauber Cardoso de Tapes. É uma pergunta bem difícil de ser respondida. Hoje, com certeza, o Roger. Eu acho o Grêmio bem mais dependente do Roger do que o Inter do Argel. Hoje, nesse momento. Onde é que eu assino? É que o Grêmio joga muito já com aquele estilo do Roger. Vamos lá com o JB na Central Band do Esporte. Olha só, o zagueiro Lúcio, Cadu, fez um acordo na justiça. Na realidade, ganhou na justiça do Palmeiras uma ação em que ele receberá R$2.100.000 por questões atrasadas que estavam com o Verdão. 7 parcelas de R$280.000 aproximadamente. Acho que dá para o gasto. Tem qual a informação que tu recebeu aí? Ou tem protocolado? Foi, depois da pergunta que eu fiz para o JB, rapidinho, tem 15 segundos. Foi protocolado no Internacional um pedido da Comissão de Reforma do Estatuto para que o presidente do Internacional assine o Estatuto para que se registre em cartório. Olha aí, então... A situação aí do Conselho Internacional que vai se desenrolando.
aí ao longo das próximas semanas. A gente volta amanhã com mais Donos da Bola. A gente volta amanhã, não tem Eurocopa nesse horário. Até amanhã com mais Donos da Bola aqui na Band. Tchau.